Olá pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre equações. Conhecendo as equações. O que são equações? As equações elas são usadas quando há um ou mais números desconhecidos, que são chamados de incógnita, como a gente viu na aula passada. O texto do problema ele é transformado em uma sentença escrita na linguagem matemática composta por letras e símbolos. Por exemplo, aqui eu tirei um exemplo do livro que fala assim: um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro, que é a mesma coisa que 100 centímetros, em 2 pedaços. Um dos pedaços tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro, que é triplo, gente, é 3 vezes, ou seja, 3 vezes o tamanho do outro pedaço. Que sentença matemática poderíamos descrever para calcular o comprimento de cada pedaço? Devemos encontrar dois números que representem em centímetros os comprimentos dos pedaços em que a tábua foi serrada. Como um dos comprimentos é o triplo do outro, como eu já falei, triplo significa 3 vezes, podemos indicar o comprimento do menor pedaço pela letra Y e o comprimento do maior pedaço por 3y, ou seja, 3 vezes y. Fazendo um esquema dessa situação, temos 1 metro ou 100 centímetros, como está representado por essa linha aqui. Aqui a gente tem um pedacinho pequeno, representado por y, e temos um pedaço grande, pedaço maior, representado por 3y. E aí? Aqui eu coloquei como ficaria essa equação. Ficaria o quê? Y mais 3y é igual a 100. Por quê? Uma tábua de 100 centímetros foi cortada em dois pedaços. Um, representado por y, e o outro, que tem 3 vezes o tamanho do pequeno, representado por 3y. Somando os dois, a gente vai ter um tamanho, um comprimento de 100 centímetros. 100, ele é o comprimento total da tábua. Y é o comprimento do pedaço menor, 3y, comprimento do pedaço maior. Como a gente está vendo aqui, toda equação ela é formada por uma igualdade. Quando você vê maior que, menor que, diferente de, não é uma equação. Toda equação ela vai ser formada por uma igualdade. Ela vai ter essa característicazinha aqui, que é o sinal de igual. E como a gente também estudou na aula passada, o que vem antes da igualdade é denominado primeiro membro e o que vem depois é denominado segundo membro. Outra informação importante. Sentenças matemáticas, como esse exemplo aqui, x menos y igual a 20, representam equações com duas incógnitas. Por que duas incógnitas? Aquele lá anterior não tinha duas também? Não era o y e o 3y? Não, gente, aquela é só uma incógnita. Por quê? Porque está representado por uma única letra. Já nesse caso, a gente tem duas letras diferentes, ou seja, os dois números que estão escondidos, eles não têm relação um com o outro. Aquele outro lá tinha. Porque quando a gente descobrisse um, a gente conseguia descobrir o outro multiplicando por 3. Nesse caso aqui, não. As incógnitas, como eu falei, elas são representadas por essas letrinhas aqui, x e y. Gente, essa aula de hoje, ela foi só a introdução do que são equações. Próxima aula, a gente vai aprender como calcular e como encontrar esses números que estão sendo representados aqui por letras. Por enquanto, vocês vão fazer uma atividade que fica lá na página 141, e são as questões 2, 3, 4, 5 e 6. Não é difícil, é bem simples. Vocês vão aprender, com essas questões aqui, a transformar o texto em uma sentença matemática. Igual a gente fez ali, naquele exemplo que tinha falando da tábua, que foi cerrada, a gente transformou aquilo em letras e números. É isso que eu vou querer que vocês aprendam agora, para a próxima aula a gente já entrar com as resoluções dos cálculos. Bom, gente, é isso. Tchau. Até a nossa próxima aula.